está no sul do país, eu digo que ele está numa situação maior, mas antes a gente poderia fazer um exercício aí, né? Vamos lá? Toma uma água. Tem uma visão geral. É impossível a gente, nesse momento, querer colocar o que o oriental vivencia em relação ao ser humano, pensa, acumulou na história até hoje, e o que o ocidental também acumulou. Então, nós vamos aí, primeiramente, ver uma visão geral do que é o ser humano, página 42, o que é o ser humano, e depois a diferença do Ocidente para o Oriente. Tá, então, o ser humano, primeiramente, nós vamos ver que cada ser humano tem uma originalidade única. E veja que essa originalidade única faz a pessoa humana, o ser humano, um mistério. Por quê? Primeiramente, porque nós aí, essa originalidade, esse mistério, essa originalidade única, faz com que nós tenhamos aí, porque a gente realmente tem uma dificuldade profunda de mergulhar no interior do outro, nas pessoas que estão ao nosso redor. Por mais que a gente queira entender, por mais que a gente se coloque no lugar do outro, a gente tem dificuldade de entender o outro. Isso? Além disso também, faz com que a gente tenha dificuldade de ir, então, no mais profundo das pessoas que nos rodeiam. E além disso, a gente nem sempre consegue saber quais são as intenções daqueles que estão ao nosso redor. E quais são os seus projetos. Nem sempre nós entendemos os projetos uns dos outros. Então veja que jamais nós captamos por dados objetivos aí essa situação. Não é fácil captar por dados objetivos. O fulano, vejo, ele expressa assim, faz isso, aquilo. Isso não me dá uma fotografia do interior da pessoa humana. Ora, além dessa situação também, o ser humano, de forma geral, se a gente não consegue entender o outro totalmente, a sua totalidade, somente por dados objetivos, porque por mais que o outro aí seja, de certa forma, confidente a nós não entendemos aí. Por mais que o outro acredite na gente, mas acredita, mostre, fale tudo aquilo que é da vida dele ou dela, a gente ainda não consegue entender totalmente. Isso é um pouco da visão do ser humano na sua totalidade. Mesmo porque aí cada pessoa é uma história. Cada pessoa encontra-se ou vê num mundo diferente. E como diz o próprio Lacroix, o ponto de vista de o ponto de vista é sempre um ponto, sempre a vista de um ponto. O ponto de vista de cada um é sempre a vista de um ponto. Certo? E aí vai também, por que nós também não captamos por dados objetivos as coisas? Porque nós, aí, de um certo modo, nós temos os nossos projetos muito pessoais também. E que às vezes são muitas das vezes difíceis quando o outro entende os projetos pessoais que nós temos. Ora, então veja, se de um certo modo, se o outro é difícil de entender, também nós somos um mistério para nós. A pessoa é um mistério para si mesma. Nós não nos conhecemos totalmente, se formos ver bem. Então, só um olhar superficial desconhece isso. Desconhece que nós somos um mistério para nós. Nesse sentido, é claro por quê? Porque o mistério não está só nos outros, está em nós também. Também. Isso faz a gente entender o outro também. E por quê? Aí nós perguntamos, qual que é a nossa origem no mundo?
por que eu nasci na cidade do trabalho? Por que eu pertenço a essa família? Como é que é isso? Então tem um monte de indagações que nós somos externos. Por que eu sou filho do fulano e da fulana? Por que eu estou nesse momento? E assim nós. Então o nosso próprio ser é um mistério para nós mesmos. E nós estamos sempre descobrindo algo de nós mesmos. Por mais eu, na experiência, que eu esteja envolvido no sistema crítico, mais eu percebo que eu tenho que fazer um monte de reprogramações mentais. Aqui, há poucos dias, há pouco tempo, eu sempre começo a fazer minha caminhada e paro. Começo e paro. Mas sempre que eu faço caminhada, eu tenho uma dor de tornozelo forte. Não parava, eu insistia, eu era teimoso. Há uns 2, 3 meses fazendo, parava. Fui um médico, fez a chave que precisava, não achou nada. Então qualquer coisa mental. Então, um dia que eu falei por isso, meu Cristo me ajuda e deu um pouco. Então, tem umas dicas, aí eu descobri como. É que, mais ou menos 15 anos, eu estava juntando o meu ele caiu. Só que ele tinha caído, tinha um terceiro andar, uma janela aberta, porque a escada tinha bem fortinha, né? Ele caiu lá fora. Então eu virei a escada, ele pulou, a escada bateu no tornozelo dele. Né, eu vi o osso, né, a fratura exposta mesmo. E ele começou, fez o trabalho, o médico, foi todo. Aí ele começou a andar, daí por tempo, quebrou, não deu conta. Daí depois platina, ficou um tempo parado, começou a andar, ele virou platina. Então foram 3 anos de cura, de tentativa, e eu tinha um certo sentimento de culpa muito grande com essa questão. Então quando eu começava a andar, e sempre a justificativa do médico que era, é o corpo, gordura, gordura. Eu tentando andar, cada vez chegar ao próprio lugar. Aí também eu estava. Ai, meu Deus do céu, eu vejo. E a gente, por mais que ele programar, você vai descobrindo a si mesmo. E coisas bobas que você tem que começar a ver a situação. Então, meu Deus do céu, dando uma hora. Está acostumando, chega lá. Mas veja, então, que a nossa experiência, né, os nossos sentimentos, tem hora que a gente fica assustado com os nossos sentimentos. Mas por que eu reagi assim? Meu Deus, não foi isso. Você vai ver? O nosso próprio encontro com o mundo. Então veja que nós somos um mistério para nós. Ora, também, veja que esse mistério, ou essa individualidade única, o que acontece? A tradição cristã, ela vai dizer o seguinte, que nós somos filhos de Deus, e que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas então como é fácil? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, que diversidade, que cada um é um. Que mistério é esse? Somos imagem e semelhança. Veja que nós possamos até sermos iguais, de certo modo, até sermos parecidos, temos dedos, temos mãos, temos braços, temos tudo. Mas veja que o próprio Criador não fez aí impressões digitais iguais. Então nós somos semelhantes porque nós somos capazes de sermos felizes, de realmente encontrarmos toda essa perspectiva, essa dinâmica que o próprio sistema crítico propõe. Mas nós temos as nossas aí diferenças, porque na nossa diferença nós somos capazes de fazer com que um e o outro vai entendendo a grandeza das coisas e vai somando na vida. Daí, além da sobrevivência do ser único, que nós vamos ver para frente, é importante isso aí. Porque a minha bondade não pode ser nunca igual à bondade de ninguém de vocês, porque senão eu não vou contribuir. A minha bondade tem que se somar com a bondade do outro. E assim as coisas vão se definir. Ora, então veja que não existe contradição, mas é bom a gente fazer uma reflexão. A questão cristã versus esse programa do mundo. E além disso, é claro que por isso que ninguém é igual a ninguém. Agora veja que essa nossa individualidade única, ela realmente é apresentada por diversos fatores, que aqui nós não vamos descontar. Tem os fatores genéticos, como se coloca para nós aí,
esse fator genético, é claro que vem da nossa geração, vem do gênero, que todo mundo conhece, tem aí os fatores astrológicos, tem uma introdução, conhece um pouquinho de astrologia. A partir do momento que nós nascemos, nós temos a influência dos astros sobre nós. E tem a questão do ciclo, tem essas questões todas do destino, do comportamento, que a astrologia vai estudar da mente dinâmica. Por que antes o tempo da interferência dos astros? Porque os astros não ultrapassam a árvore, não atingem, então o rico melhor não deixa de interferência. Então, no momento que a gente nasce, que tem essa interferência. Aí eu vou estudar astrologia com vocês aqui agora, né? Nem tem esse domínio tão grande assim, professor. Olha, temos as programações daí que o sistema físico vai colocar. Temos as programações milenares, temos as programações culturais, temos as programações aí da civilização da carência, da abundância, temos as programações de vida uterina, as programações de nascimento, programações de infância, programações de adolescência, também que vai mostrar essa individualidade. E temos aí as programações de fatores educacionais. Então, esses fatores educacionais, eles podem ser de forma indireta ou de forma direta. Da forma direta seria muito mais pelas características familiares, o que o pai, a mãe, o avô, a avó vem ensinando, educando, ou até as crenças que eles vêm trazendo para nós, da educação estar tão presente, tem todo lá. A gente acumulou um monte de situações, de experiências, ou até mesmo pelo sofrimento que ele possa ter vivenciado, passado, e assim vão as coisas. E a formação, essa educação de forma indireta, que vem da nossa civilização, vem da sociedade, do grupo, da própria raça, que a gente pertence, do passado, e assim as coisas vão se definindo. Então essa individualidade única, ela é formada por muitas e diversas situações. Nós não vamos aqui também aprofundar, e não preciso. E claro que o ser humano tem uma individualidade única porque ele garante a sua sobrevivência num grupo. E como vocês viram hoje, nós vamos aprofundar isso agora também, vamos ver para frente, o sistema visa o ponto fundamental, a lei natural da sobrevivência do indivíduo. Esse é mais forte que colocou isso aí. E de certo modo, veja que a nossa sobrevivência, no fundo, o que é isso? Em grupo. É uma necessidade de enquadramento. Tem que enquadrar. Em enquadrar aqui no grupo do caótico, não tem jeito de participar aqui. Vai chegar no ponto que ou nós vamos ter que tomar uma postura, ou a pessoa não tem jeito de continuar. Não vai dar conta de continuar. Então, no fundo, nós somos coagidos a uma norma. Nós somos coagidos a diretrizes, talvez, nem sem saber. E é claro que esse enquadramento aí vem de várias formas, pela situação geográfica do lugar que nós vivemos, pela norma de organizar-se, seja politicamente, seja economicamente, seja pela cultura, os valores espirituais, os valores aí materiais, as exigências, os comportamentos e assim sucessivamente. Então veja, aqui eu queria passar para vocês, de um certo modo, essa questão do ser humano em geral. Né? Nós não estamos dando ser humano em si, mas mostrando como que o ser humano ele é perfeito, complexo, mas ao mesmo tempo, de uma certa forma, parte de dar a partir do sistema vida, pelo menos, certo? Por parte de ajudar, de ser entendido. Não só por formas objetivas, mas por dados objetivos que a gente pode mergulhar no interior da pessoa humana. E mesmo assim, eu penso que a gente não consegue desvendar todos os mistérios de uma pessoa, é um processo, certo? Olha, aí agora então, nós vamos ver a questão da civilização oriental e ocidental. Todo embaixo também. Cuidado aí, tá? Não tem problema, isso eu acho que tinha um cuidado.
é embaixo, daquele botão redondo. Esquece que dá. Tá bem. Aqui tá. Também corpo, só para encaixar muito também. Vocês estão querendo a perfeição. Importante. Mas veja que a civilização oriental e ocidental, na página 43, essa divisão, primeiro, é simplista e simbólica. Seria impossível nós queremos explicar a civilização ocidental e oriental da forma que nós estamos tentando fazer. É impossível. E, mesmo porque nós estamos olhando muito mais os aspectos aí geográficos. Eu estou dividindo o Ocidente e o Oriente, um pouquinho na questão da geografia, muito mais isso aí. Ora, diante disso aí, nós vamos ver que o que seria então civilização? Civilização tem algumas características. A primeira característica é ter uma estrutura original. Ou seja, não é imitar, que as pessoas não imitam. A gente pode aprender com elas. Pode até somar dentro daquilo que nós temos. No caso nosso, o Ocidente, não podemos pegar muita coisa do Oriente. É importante como eles podem e devem até. Também buscar muita coisa nossa. Um outro ponto que vai caracterizar a civilização seria o número de participantes. Pode ser um número muito grande, pessoas, pode ser um número pequeno e vai por aí. Nós tomamos aí essa questão geográfica, um grupo grande de um lado para o outro. E, além disso, também a questão da abrangência. Como eu coloquei, nós pegamos muito mais a extensão territorial. E a civilização, característica, não é toda característica que é uma coisa mais profunda, né? A sua complexidade. Ou seja, como que a civilização ocidental ou oriental olha a questão econômica, olha a questão política, olha a questão cultural, olha a questão do funcionamento da sociedade, quais são os processos de desenvolvimento que eles têm, que nós temos, quais são os progressos, isso aí caracteriza uma civilização. E, além disso, também, o critério que nós temos aqui é um critério que nós vamos utilizar, um critério muito mais cultural. É o critério que o Ocidente seria a Europa e o critério que o Oriente seria a Ásia. O critério que eu estou usando para investigar a civilização Oriente e Ocidente. E aí eu pediria a vocês que, etimologicamente, nós vamos ver que Ocidente vem do latim, da etimologia, seria sol poente. Né? E Oriente seria sol nascente. Etimologicamente, isso ajuda, mas também a própria, veja, e depois nós vamos ver que o Ocidente parece ser mais fechado, o Oriente parece ser mais aberto. Então, etimologicamente, ajuda bastante também, parece, entendeu? Não é isso? Olha, aí eu queria que vocês, comigo, nós pegássemos aí a nossa apostila, porque para mim, o primeiro ponto importante é que a questão da divisão é muito mais paradigma. Nós vamos ver o que é paradigma. Então, quem lê para nós aí na página 43, lá no final, aí, conceitos. Paradigma, mecanicismo, paradigma holístico. Quem lê para nós o que é conceito? Segundo o dicionário do Aurélio, paradigma é o mesmo que modelo, padrão, protótipo, tipo, exemplar, exemplo e norma. Muito bem. Então, veja, é uma coisa ou algo que a gente aí realmente tem para seguir. É um exemplo, uma proposta. E, não, vou por aí, uma norma que nós seguimos na vida. E às vezes, paradigma tem a gente perceber, né, naturalmente, pelos dados, pelas influências que nós temos. Tá, quem leu outro ponto para nós aí?
pai da física quântica. É isso? E ele, de um certo modo, eu tenho uma discussão muito grande com o Einstein. Né? E, de um certo modo, o Einstein colocava o seguinte, que no universo parecia que existia alguma coisa que podia caracterizar todo o universo. E o Thomas falou, não tem isso não. E aí vai fazendo todas as subdivisões aí do ápice, mas entende a coisa toda, e ele vai falar que paradigma é esse. Então, diante da confusão que ele teve, apesar de serem amigos um do outro, mas em termos de entender, de ver aí a realidade, como funciona o universo, uma visão nossa aqui, somente o Einstein, cartesiano, olhou para frente, veja que eles tiveram uma discussão muito grande essa linha e acabou que o Thomas Kuhn vai colocar isso aí, né, que são constelação de realizações, são concepções, valores, técnicas que a gente tem. E conforme esses valores, essas técnicas, essas concepções, a gente vai analisar a vida, o mundo, as coisas que nos rodeiam. Mas também isso é compartilhado com o grupo, com a comunidade científica. São coisas comprovadas, claras, evidentes, segundo os projetos, os princípios que a gente tem. E vai por aí. Quem é bom de inglês podia ver esse nome ali do Fritjof. lugar para ele? Quem deu para nós esse paradigma? Como é que é o meu nome? Fritjof. Tá. Qual é o paradigma social? Uma constelação de concepções e práticas compartilhadas por uma comunidade da forma a uma visão particular da realidade, a qual constitui a base da maneira como a comunidade se organiza. Então o Capra vai mais na linha social e vai colocar que seria os princípios onde se embasa para se organizar. Um pouco por aí. Mas como a gente entendeu um pouquinho sobre o paradigma, a gente às vezes fala tanto e achei que era contra isso aqui o pessoal, para ter uma definição aí. Tá bom. Aí veja que nós temos, então, o paradigma ocidental. O paradigma ocidental, nós dizemos que o Ocidente tem uma visão mecanicista. Essa visão mecanicista começa com o tempo, com Descartes. Ele vai criar um discurso método, muitas situações aqui. Então veja, a visão mecanicista, o próprio termo diz, tudo é máquina. A gente tem um paradigma a partir de nós temos que ver como engrenagem as coisas, como funciona essa engrenagem. E se essa engrenagem trabalha, tem que consertar a engrenagem, tem que arrumar. É isso? E aí vem o Grisa, no livro dele, Versus Poderista, isso, ele vai colocar o seguinte, que dentro desse paradigma mecanicista, nós temos a autoridade da pessoa humana. O que é essa autoridade da pessoa humana? Que no fundo é o corpo e a alma. Tem um negócio interessante na teologia, a gente estuda esse negócio, parece que a alma está presa no corpo e quando eu vou sair do corpo, não de morte. Parece que o corpo está lá praticando a alma a vida toda. É um trem assim. Eu prefiro ficar na visão do Leonardo Costa. Ele fala que não. Eu vou entrar em escatologia com vocês. Visão, né? Uma visão oriental, foi toda. Morre tudo, mas eu vou dar uma psicologia no ideia, certo? Então, mas a visão tradicional da igreja, e até eu penso antibíblica, porque aquilo não tem uma visão dualista, certo? Ela vai trabalhar essa linha. Então parece que a alma é de Deus e o corpo é tudo. Não fala isso não. Então, eu não posso tocar no corpo, então vai. E aí vem uma questão também até teológica, que o corpo pode ser violentado de todas as formas. Também, essa visão aí, mecanicista. E se violenta de maneira certa? Não é isso? Porque é um dado muito objetivo, a visão mecanicista é muito objetiva. Então tem que consertar e pronto. Se tem gente atingindo, atrapalhando, realmente destruindo o corpo físico, tem um monte de coisa aqui para consertar. Um pouco por aí que é muito complicado e a gente não vai aprofundar nessa coisa. Mas então veja, então para a gente realmente resolver um monte de problemas do corpo, um monte de coisas que a gente não pode fazer, a gente teria que fazer muita penitência. Nós temos que massacrar o corpo. É uma coisa desse tipo.
Então veja que essa visão dualista é a visão mecanicista, que está na teologia, que está na antropologia, no Ocidente, vai por aí. Também, veja, eu queria colocar, que nós estamos aí em meio às ciências matemáticas. Tudo tem que fazer cálculo. Quem não anda com uma calculadora no bolso está perdido. Porque não vai saber fazer as contas. Não fez. Você comprou ele, da ópera, da passada, é perigoso para não dar para sofrer. Mas não é só isso. A questão é que aí os cálculos dominam toda a nossa vida. A geometria, a física, a química, e assim vai. A indústria, a agricultura, o comércio, como eu coloco. E o magicismo da tecnologia. Tudo mecânico, então a gente pode realmente, e principalmente com a física quântica, né, apesar da física quântica não ser tão mecanicista assim, mas eles vão utilizar para mecanizar a física quântica, eles vão aí, então nós temos um monte de situações, de coisas que nos dão um conforto muito grande. Aí vem o computador, o robô, a internet, os brinquedos eletrônicos, as viagens espaciais, a televisão, os controles remotos e assim, e como o Grisa colocou lá no primeiro dia, isso aqui, no primeiro nível, né? Esse magicismo que reina e que a vida torna muito simples, muito mecânico, e que a gente então fica perdido nessa realidade. Então essa questão, o Grisa vai trabalhar nessa linha aí, esse mecanicismo. Agora é claro que isso aí não responde às necessidades do coração humano. Esse mecanicismo, essa tranquilidade, esse aí, conforto da sociedade aí, mecanicista, entre aspas, modernas mesmo, situações, não responde aos anseios do coração interior da pessoa. Ele vai colocar essa linha e depois uma coisa aí. Ora, além disso, nós temos então, como nós falamos de visão cartesiana, então a visão aí, ela é fundamentada na visão cartesiana. É a visão cartesiana do universo. Então o universo, ele é subdividido, ele é um sistema mecânico. Você tem muitas engrenagens, e conhecendo as engrenagens do universo, fica fácil de entender, de compreender, de resolver os problemas do universo. Também a visão cartesiana do corpo. O corpo é uma máquina. Então o Zé Luiz estava pensando pelo nada. Então se é uma máquina, eu vou ver se não estragou, foi aqui. Talvez não tenha problema mental nenhum no Zé Luiz, então, para trazer, para jogar para fora esse sangue que aí é bem complicado. Por que o Zé Luiz não queria cheirar naquele momento? Isso dentro da dinâmica da terça. Então daí tem toda essa questão. Então para nós é importante ver se tem uma veia que dentro do nariz. Não vai largar, senão pode ir mais mesmo. É importante saber que tem alguma coisa atrás disso aí. Certo? Mas então a visão é que você não olha isso, só olha o nariz, essa coisa toda, mas me tentando assim, tem as pessoas feridas que abrange um pouquinho ali na face, para ver se resolve o problema. A visão cartesiana da sociedade vai proclamar uma sociedade classista. E vai defender a sociedade classista até pelos moldes que as coisas são organizadas. E ao mesmo tempo, além da sociedade classista, vai defender, claro, uma competição cada vez maior. E vai formar um monte de processos de produção, sistemas, e vai ser organizado de um monte de formas para que isso aconteça. Então, tudo na sociedade é uma engrenagem. Tem a engrenagem da educação, tem a engrenagem aí da saúde, a engrenagem, um monte de engrenagens. E essa engrenagem tem que estar funcionando. O importante é isso. Se a engrenagem da educação não está funcionando bem, por que não está bem nela? Pode não ser nela. Pode ser uma questão política, que não existe compromisso político com a educação, que não é por aí, né? Mas a sociedade mecanicista não está muito com isso. Consegue até dividir as opiniões, muito facilmente. Aí vem essa questão, nós já falamos, ciência e tecnologia. Nós temos que ter máquinas o mais sofisticadas possíveis para que o progresso e o desenvolvimento humano seja limitado. É um pouquinho o que nós assistimos e vemos na nossa realidade. Tá. Aí vamos ver a sociedade, a civilização oriental.
A civilização oriental, é claro que nós temos uma visão que não é mecanicista, é holística, como nós falamos. Ou seja, nessa visão holística, vai proclamar a unicidade da pessoa humana. Tendo o exemplo do heroísmo para perceber um pouco do que eu coloquei. Nós somos um todo. A minha dor no tornozelo não é uma dor mecânica,